entra lá em casa quando bem quer. Já deita, já dorme, sonha em minha cama. Me abraça e me beija e diz que me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da tua vida. Já entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da tua mão. Você chegou na hora em que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor e eu disse tome. Sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Você chegou na hora em que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor e eu disse tome. Sem querer juntou a fome com a vontade de comer. já tá fazendo Parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Já deita e dorme, sonha em minha cama. Me beija, me abraça e me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da tua vida. E entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, convido na palma da tua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da tua mão. Você chegou na hora em que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor e eu disse tome. Sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Você chegou na hora em que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor e eu disse tome. Sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Muito legal. Que bom, né? Então, é um prazer estar com a senhora Dona Creuza, um prazer estar com o senhor Seu Baldinho, nesse momento em que a gente pensou em gravar esse depoimento de vocês, essa conversa. Eu vou pedir licença para ficar chamando de vocês e não de senhores. Pode ser? Pode ser. Pronto. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu pergunto a vocês, Dona Creuza, como foi fazer o que Creuza fez ao longo da vida sendo Creuza? Ou Cleusa, que tem até um negócio sobre isso, né? Não vou explicar isso não, senão a gente perde muito tempo. Vou explicar o que você pediu. Na verdade, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tive pais que me respeitaram muito, deixaram que eu fosse me exprimindo ao longo da minha vida, do meu jeito de querer. Só não me respeitaram na minha vontade de ser freira, porque eu queria ser freira e eles botaram o pé na história, queriam que eu fosse da igreja, mas não queriam que eu fosse embora. No fim eu terminei indo tanto para outros lugares que eles não tinham pensado. É isso.
Então foi isso, a liberdade que eu tive da minha criação me possibilitou isto, que eu pudesse realizar as coisas que eu pensava. Por exemplo, quando eu era criança, aqui não tinha colégio normal. Eu sonhava ser professora, já naquele tempo. Brincava de ensinar as minhas irmãs. E quando terminou o meu aprendizado nas escolas primárias daqui, eu fiquei triste, aperreada. A mamãe disse que eu falava de noite, quando dormia, dizendo da minha tristeza de não estudar. E sabe o que eu fiz? Sem dizer a ninguém, eu fiz uma carta para o presidente da República, que naquele tempo era Eurico Gaspar Dutra, o marechal Eurico Gaspar Dutra. E eu dizia isso a ele, meu desejo de ser professora. E que não tinha escola normal aqui. Eu recebi uma carta. Imagine uma pirralha receber uma carta toda cheia de selo, de carimbo. Como foi que eu fiquei quando recebi essa carta? Eu não sabia se abria, se não abria. Quando abri, era do gabinete do presidente, ele dizendo que havia encaminhado minha solicitação para o governador do estado, para o secretário de Educação, e que eu teria uma bolsa de estudos para estudar. Eu vi qual era o colégio mais próximo. E aí foi que eu fui para Petrolina, que era um colégio bem próximo e de freiras, né? Como eu gostaria de estudar num ambiente assim. Aí eu me fiz Creuza professora. Não dá para eu responder tudo agora, senão eu não dou vez a seu Baldinho. Seu Baldinho, eu vou dizer a mesma coisa para o senhor. E como é que foi, como é que está sendo ser e fazer o que Baldinho faz, sendo Baldinho ao longo da vida? Eu quero deixar bem claro. No caso de Dona Creuza, que ela pode-se dizer que nasceu na cidade, criou-se na cidade, foi o contrário. A minha mãe, né, era filha do mestre Zumbaqui, no Sangrador do Açude, mas com menos de 2 anos, ela faleceu, né? Eu fui criado por meus avós. Naquela época, pelo menos nos sítios, não existia escola, né? Eu fui criado sem escola. Eu assino meu nome porque eu sou inteligente, né? Mas nunca entrei numa escola. Então, com um tempo determinado, meu pai casou a segunda vez, eu passei para dentro de casa, mas já um moleque aí com 12, 14 anos. Aí eu nunca tive assim, aquela, vamos dizer, aquela invocação, não, eu quero ser, vamos dizer, um caminhoneiro, eu quero ser, não. Eu fui criado naquele trabalho, como estou aqui ainda hoje, estou mostrando, né? Aquela época, meu pai, quando começou a vida, que ele casou assim em 1934, 36, nessa época, né? Ele começou a vida dele com 3 novias de cabra. Então a gente ali no Riacho Pequeno, que é um sítio que fica ali ao lado do Denóquia, daqui lá só dá 15 quilômetros. Mas chegou a oportunidade dessas 3, com um tempo determinado, a gente assinar por ano assim 1.000 e tantos cabritos, né? Então eu fui criado nesse sistema. Então quando eu completei 16 anos mais ou menos, já criado, já fui terminado de criar, porque em 50 minha avó morreu. Em 56 o meu avô, né? Aí passei para dentro de casa, tivemos por aqui assim, meu avô deixou uma propriedade ali entre Cabrobó e o Murici, chama Cachoeirinha, né? Ele passou a ir morar lá, mais ou menos em 60, né? Aí minha irmã casou aqui em 59, ficou aqui no Riacho Pequeno, quando nós nascemos, e a gente tinha outro terreno lá na frente, eu fui para lá, né? Aí com a continuação do tempo, eu fui vivendo a minha vida
praticamente assim, a cabo de uns 22 anos, 23 anos, assim, mais ou menos, sozinho, né? Mas sempre na lida da roça, né? Mas quando o meu primeiro título foi em 1960, eu tinha acho que 18 anos, sei lá, mais ou menos. Nunca prefeito, sempre variava. Agora, vereador, nunca encostei a comprar um vereador para ele não ganhar. Primeiro foi Baião Zeca, aí lá vem Sata, vem o doutor Zé Rosa, vários. Para finalizar, o último foi Paizinha, né? Perdeu por 2 votos, eu digo, você não perde mais não, Paizinha, que agora nós vamos para cima. Aí os votos sobrou, né? Quando chego, sempre eu toda a vida gostei da política. 2 meses, morei. Em São Paulo eu tenho mais de 70 anos. O senhor tem atuação nos sindicatos da região lá, do senhor? O sindicato eu vim entrar nele agora de 70 para cá. Naquela época não existia essas coisas de sindicato. Nem né? associação? Não. Aí logo perto apareceu a emergência, mas foi pouco tempo, também ainda terminou. Eu vim entrar agora há pouco tempo. Então, eu morando em São Paulo, mas vinha votar em Salgueiro. Então aí lá o menino disse assim, não, Vadinho, pedindo para os outros, ou você vai, ou então nós não vamos mais. Eu digo, não, tudo bem, eu entrei para brincar, mas eu tenho... Me perdoe a indiscrição. Quando Sim, o senhor se candidatou agora, o senhor já tinha quantos anos? Agora, Sim, nessa legislatura do senhor. Porque, vamos dizer, 78, né? Na primeira legislatura. Na primeira candidatura. Em sua primeira atuação como gestora pública, a senhora tinha quantos anos já? Eu perdi a primeira... Eletiva, né? Sem ser na anterior, porque a anterior atuação foi na vida toda. Eu perdi a primeira eleição que fiz e eu digo que esse é o maior momento da minha vida política. Mas quando briga muito, quando eu digo isso. Mas eu acho que aquele momento foi importante, Edito, porque aqui era só fulano, cicrano. Já sabe, na próxima eleição é cicrano. Já estava tudo marcado, definido, parecia capitania hereditária. Então nunca pensei, nunca tive ideia que eu pudesse vir O senhor também não? Atuava, nenhum dos dois se imaginava ocupando esses cargos? Não. Então, quando eu fui secretária de Dr. Severino, foi onde eu me enfronhei na administração. E quando ele foi sair, ele ficou preocupado com quem deixar. Saiu um candidato que ele apoiou, mas que não era o que ele escolheria. Ele queria que fosse eu. E eu dizia, eu não estou preparada para isso. Mas quando foi passado esse período em que entrou a pessoa que ele não escolheria, veio um em que eu fui candidata. Mas de uma maneira que eu ainda não pensava nisso. Eu pensava simplesmente que eu estava cumprindo um papel porque eu não tinha arranjado outro. Entende? Foi logo que o doutor Arraes voltou do exílio e aí era candidato à beça. Então, os que se diziam de esquerda eram 4. Isso era em que ano, mais ou menos, dona Creuza? 88. Eu nasci em 89. Foi. Era Zé Rosa, era Alvinho, era Zé Barbosa, Antônio Nelson e eu. Tudo de um grupo, né? E Cornelito, que seria candidato pela 3ª vez, então tinha lastro político, sozinho do outro lado com a direita junta, entende? Sim. Então eu perdi essa eleição. Mas por que foi importante para mim? Porque apesar dessa divisão toda, eu fiquei muito perto. Eu fui o 2º lugar e fiquei muito perto. Eu digo, não, minha gente, se houver união, quem se candidatar, chega lá. Então, sua primeira vitória é a de 92? Minha primeira vitória é a de 92, exatamente, porque foi feito um trabalho assim. Se reuniu
todo mundo para discutir, foram feitos vários encontros. E... Aos quantos anos já? Ai, quantos anos? Sim, a senhora tinha 92. 92. Eu nasci em 36, faça a conta que eu não estou boa de matemática mais não. Eu tenho um fato na minha vida que marcou essa idade, mas que eu não posso dizer. Pronto. Então, pronto, fui, achei que não era preciso ser eu na próxima eleição, tinha tempo de preparar um candidato bom, etc. Mas aí foram atrás de mim. E aí eu fui com essa força, com essa união e consegui chegar lá. E o senhor, a legislatura, no caso do senhor, é a que iniciou em 2020, né? Aí, no E vai a caso, 24. a minha candidatura foi... E foi a primeira candidatura do senhor. Justamente. Então, eu nunca pensei, né? Assim. Mas aí quando o pessoal me disseram isso, que assim, eu tenho 14 filhos. São 9 homens, 5 mulheres. Tenho 14? 14. Deus levou um pequenininho, né? Era para ser 15. Eu tenho 48 Netos. neto e bisneto, né? E 8 irmãos nós somos. Agora em mim... O senhor teve mais filho que irmão, que o senhor tem. Aí vamos dizer, aí em mim só votou 4, 2 filhas, uma neta e uma irmã. Porque os outros moram tudo fora. Vamos dizer, um menino em São Paulo, outro na Bahia. Os irmãos, eu só tenho essa irmã aqui, que é por parte de pai e mãe, mas meu pai casou a segunda vez com o pessoal ali de Zé Luca, de Mário Luca, que era Rosalie ali, que era irmã de Olinda. Rosalie, né, a segunda vez. Aí teve mais 6, com nós 2, 8. Só que como moram tudo fora, de casa só tive essas 4 pessoas que votou em mim. Mas devido à minha amizade, à estrada comprida, o conhecimento, porque eu posso dizer que por onde eu andei só fiz amizade. E aí, mesmo com aquela pandemia que todos sabem que ficou 8 mil pessoas sem votar, não é isso? Mas ainda foi suficiente para mim. Eu tirei 846 votos. Era para ser 47. Quando as pessoas não sabem o que falam, não entendem, faz como eu. Fala pouquinho. Olha, eu estou aqui dentro dessa tribuna. São 14 filhos, nós somos 15. Aqui agora eu tenho 14 filhos novamente. Porque tanto faz dos adversários como de meu lado, meu respeito é um só. Pode chegar em qualquer um que todo mundo tira o chapéu pro velho. Por quê? Porque agora, o que a senhora falou, agora eu vou acabar de completar. Quando a gente, se eu fosse conversar e tivesse dado errado, eu digo aqui, sabe uma coisa? Deus não consertou o mundo, agora eu vou consertar uma urna. De que jeito? Sair caladinho, colar o bolo, ele lá brigando. Nunca falei isso, eu estou dizendo aqui, agora que estamos conversando. Agora não é Deus deu 2 ouvidos a gente. Justamente. E só uma boca. Aí, acabei de dizer, diziam meus avós, olha meu filho, quem conversa demais, dá bom dia a cavalo. Com licença da palavra, quem muito se agacha, descobre os quartos. Então, eu tenho muito... Se outra palavra, quem tem os olhos fundos, chora cedo. Como que é? Se está precisando na frente, a gente cuida logo hoje, né? Seu vizinho, a orelha dele está dentro, põe a sua dentro d'água, bota de molho. Porque hoje é a senhora, mas amanhã poderia ser eu, né? Então, essas palavras aí, eu aprendi. Eu não tenho escola, mas sou meio inteligente. E aprendi muito bem que quem me criou me ensinou a trabalhar primeiro, que isso é o que importa. Qualquer luta sobre o pessoal da zona rural, o Baldinho sabe fazer. E respeitar o direito dos outros. Eu achei gente que... Sabedoria, concordo com as palavras da senhora. Eu já achei gente para dizer assim as coisas comigo. Eu digo, rapaz, eu agora estou com 80 e tantos anos, e esquece que eu vou ficar calado. Amanhã ele arrepende. Eu falei, não era para ele. Não, tudo bem, foi um mal entendido. Porque todo mundo tem o direito de errar. Agora, permanecer no erro,
é que eu não concordo, né, dona Cris? O senhor sabia que o senhor é o vereador em atuação mais idoso do Brasil? É assim, o mais ou menos. Como a Vossa Excelência está falando, eu vou acreditar que sim. Olha, pronto. Como a senhora falou agora, a gente fomos para Brasília. Que o colega Zé Carlos, né? Teve questão, que lá tinha muitos vereadores, agora com 80 anos não tinha o primeiro. Me levou lá no palco, me apresentou o pessoal. Isso para mim é uma grande satisfação. Eu chego me arrepio quando falo disso. Fomos agora, um congresso agora em Campina Grande, quando chegou lá só tinha 5 cadeiras lá no palco. Aí lá o parente disse, rapaz, aqui vamos ver aí. Disse, pronto, o vereador mais velho, é Baldinho dos Anjos Salgueiro, diz, venha pra cá, sente aqui. Quer dizer, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação a pessoa que foi criado no sítio, sem mãe, sem escola, e hoje está onde eu estou. Isso eu tenho que primeiro agradecer a Deus e segundo a toda a população que está atrás da gente. Olha, eu quero deixar bem claro, eu vejo as pessoas, quando eu quero cobrar alguma coisa, eu vou cobrar do prefeito, do secretário, mas eu sei cobrar, mas, não, peraí, aonde ele faz o meu pedido, o meu trabalho, meus parabéns, que doutor Marcondes, nós fomos criados juntos, o pai dele mais o meu, trabalhando junto, que naquele tempo tinha moagem, os bois era pouco, meu pai emprestava os dele para o Baldo, que chama-se o Baldo também, o pai do doutor Marcondes. O Baldo emprestava para meu pai, nós fomos criados juntos. Lá teve 3 mulheres, mas não sobreviveu. Lá são 7 irmãos, tudo homem. Por sinal, Deus bota em um bom lugar. Joanes é de 42 que nem eu, da minha idade. Eu vou aproveitar essa fala do senhor e perguntar aos dois, para começar por dona Creuza. Quando o seu Baldo diz assim, que é uma satisfação imensa chegar nos cantos, como com a idade que tem, ser reconhecido nesse lugar, com a importância que ele merece, com esse lugar de atuação política que lhe é resguardado. Como era que a senhora se sentia, sabendo-se e percebendo-se enquanto o tempo passava, com a atuação política ativa, chegando nos lugares? Como era essa sensação de ser Creuza envelhecendo e continuar na atuação política? Já já o senhor vai dizer dessa mesma pergunta também. Olha, na verdade, quando eu fui para Brasília, eu já fui com bastante idade, né? E tive o prazer de ver que os jovens, os deputados jovens, me tratavam como se eu fosse uma tia, uma avó, uma coisa do carinho deles. Os idosos, tinha um deputado do Ceará, que eu não me lembro agora o nome dele, então esse vinha a mim para dividir nossas experiências. Então eu sempre não fui de ficar calada. Participei tanto quanto pude naquela história de Bolsonaro com a menina aquela gaúcha que ele disse que não estuprava porque ela era feia, Rosário, marido do Rosário, ela sentava na minha frente. Eu fui para a briga também. Fui com cartazes, desfilei. Então, essa coisa toda, eu não contei por menos a minha participação. Não tornei menor porque eu era idosa. Ao contrário, uma vez que eu dei um voto errado, eu interpretei uma coisa e era outra, e que aqui meu povo fez um escarcéu enorme. Eu simplesmente fui para a tribuna e pedi dirigir o voto ao presidente, que ele visse que 4 horas da manhã não é a hora de ninguém estar mais votando, exercitando o raciocínio do cérebro. Perfeito. Que então essas coisas fossem feitas, as nossas sessões fossem marcadas o tempo de terminar e não indefinidamente. E até porque eu tinha ouvido muitos comentários. Por que estão votando de madrugada? É para esconder alguma coisa? Então, enquanto eu estive lá, não houve nenhuma sessão extra que a hora se estendesse por esse tempo.
seu Baldinho? É como a dona Creuza estaria falando. A gente, no meu caso, eu nunca pensei que hoje, como eu acabei de dizer novamente, tivesse onde eu estou, né? Porque eu criado no sítio, a gente passava 6 meses sem vir na cidade, né? Então, hoje eu posso dizer que estou dentro da democracia, né? E adiante da experiência e como o sistema... Me permita só interromper. Sim, Esse senhor. sentimento do senhor de hoje integrar a democracia, então, ele é um sentimento que vem junto com a sua atuação na cidade. Então, o senhor pode dizer que a idade, a velhice, o envelhecimento está lhe trazendo o sentimento de pertencimento à democracia. Eu estou destacando isso porque é uma fala muito bonita. Justamente. A democracia entrou na sua vida nessa etapa e essa é uma fala significativa. E aí, como a senhora falou que entrou na minha vida, eu primeiro agradeço a Deus e segundo a população e a todos vocês que estão me dando esse apoio, né? Então, isso para mim é uma honra, né? Uma grande satisfação e sempre digo assim, é muito bem-vindo e a gente tem que olhar para a dificuldade que a nossa cidade estaria passando, a dificuldade que a população carente está passando, é as coisas que a gente pensa em trabalhar, em olhar e vamos correr atrás para ver se a gente acha algum direito para quem precisa, porque sem o povo, que é a população, nós políticos, nós não vamos em lugares nenhum. Então isso, primeiro a gente tem que agradecer a Deus e segundo, a quem está por trás da gente, que é a população. E terceiro é a nossa frente, como a gente vem e sempre a gente vem fazendo, né? Eu vejo que vocês são idosos, ativos, produzindo, cada um no seu contexto, cada um ao seu modo, e cada um com sua história de vida. E são idosos. Eu sou um jovem, era também uma jovem. Que conselho vocês dão para nós jovens, para que nós possamos caminhar na vida envelhecendo bem, como vocês envelheceram? São idosos, experientes, sábios. Que conselho? E ainda uma visão familiar, espiritual, política, social. A minha palavra-chave, que eu inclusive empreguei nas minhas gestões como prefeita, é a palavra participação. E a gente, essa participação precisa ser ensinada desde a casa. Você hoje estava me contando o exemplo daquela família, onde cada um dentro da família tinha uma função. Eu fui criada sendo mais ou menos a chefe de meus irmãos. Minha mãe era uma mulher um tanto quanto doente, ela não era de sair. Papai teve um tempo que ele foi marchante, cortador de carne como o senhor, e ele dava feira fora. Então, nem sempre ele estava em casa. Então, muitas coisas que aconteciam em nossa família, já era eu quem ia, representando a família. Eu participei de uma reunião neste salão, em 1948, se eu não me engano, uma semana da criança espetacular que o Dr. Orlando Paraíba fez aqui. E eu estava sentada lá na frente, como se eu fosse gente adulta. E não me afastava dessas coisas. Eu pratiquei isso quando fui professora de Humães. Na minha escola de Humães tinha eleição. Antônio Nelson, que fez muita brincadeira por aqui, brincou de fazer política por aqui, ele foi candidato na escola de Humães. Então, é um exercício da participação. E lá em Brasília, quando eu estive, não fiquei só na Câmara. Eu participei de muitos outros fóruns que não apenas a Câmara.
E a igreja foi outro lugar que me deu muito essa fortaleza, essa razão para lutar. No começo, quando me chamaram a primeira vez para ser candidata, eu disse, mas eu sou filha de Maria, não posso ter partido. Igreja, política é partido, é pedaço. Então eu não posso ser. Lá vem um velhinho chamado João 23 e diz que o lugar do cristão é na política, praticando não a reza pura, mas unindo a ação, a oração e a ação na vida. E aí, assim, eu fui na Ação Católica, que também foi outro movimento de igreja que me formou, até que me empurraram e, na verdade, quando eu fui candidata para valer, eu fui candidata de uma pessoa só, foi quando a igreja disse, eu disse a Dom Paulo, se a igreja me renegar, porque eu fui ser política, eu não quero ser. Dom Paulo era o nosso bispo. Ele disse, não, leia a encíclica de Paulo VI. Aí me deu documentos da igreja que mostravam que o cristão tem de batalhar pelos direitos, tem de estar na frente da discussão das coisas públicas. Então, é isso, é participação. Não é eu ficar de longe só apontando e falando de longe. Não. É na associação de moradores. Eu fiz teatro aqui com um grupo de crianças, que Chumbinho, que foi parar em Portugal. Está com 25 anos em Portugal. Ele disse que veio embora agora e veio depois de uma festa memorável que fizeram para ele, comemorando os 25 anos dele lá em Portugal. Então eu fiz teatro, me meti a muita coisa que eu não sabia, mas porque entrei, estudei, me aprofundei e saí adiante. Nunca tive vergonha de pedir explicação das coisas. É por aí. Participar. É. E o Senhor? Que conselho o Senhor dá para nós, juventude, para chegar nessa idade, com essa vitalidade e tão grande sabedoria? As primeiras palavras é acreditar em Deus, né? E segundo, respeitar o direito dos outros, porque isso é muito importante na vida das pessoas, principalmente vocês que são as pessoas de juventude, tem que olhar, pensar, porque é bom não é a gente aprender na cabeça da gente, é nada dos outros. Não já desejando que aquela pessoa seja naquela situação. Mas se, como vocês, juventude, são as pessoas inteligentes, quando vê aquelas coisas naquelas pessoas, a gente procura atirar, procura não fazer, porque é aquela história. Deus dissera, te livrarei do mal que eu livro dos árabes, não é isso? Então, se a gente acreditar em Deus e fazer as coisas certas como justamente determina, eu acredito que dá tudo certo. Seu Baldo, o senhor falou uma fala que é interessante, que uma outra pessoa falou a mesma coisa de outro jeito. Quando o senhor diz, interessante não é aprender só por minha cabeça, mas aprender também pela cabeça do outro. Paulo Freire dizia, ninguém educa a ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens e as mulheres, completo eu, educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Então é exatamente isso que o senhor falou, de um outro jeitinho. A gente se educa coletivamente, a gente vai fazendo junto. Isolado não vai para canto nenhum. E como vocês enxergam e percebem o envelhecer? Eram crianças, se tornaram jovens, adultos, que hoje são idosos. Como que vocês percebem isso na vida de vocês? Sabe quando foi que eu percebi que eu estava velha? Na pandemia. Até aí, essa minha passagem lá em Brasília, eu nem me lembrava que eu tinha cabelo branco.
Aconteceu uma coisa engraçada. Nós fomos para um congresso no Rio de Janeiro e arrumaram uma visita lá numa escola de samba na Ilha do Governador. Aí, quem quiser ir nessa viagem, dá o nome. Aí sai tomando o nome. Aí as meninas, não sei o que, não estou cansada. Chegou em mim e bota meu nome. Creuza vai. Creuza vai. Ah, se Creuza for, eu vou também. Entendeu? Eu me senti com vontade de ir conhecer a escola de samba. Por quê? Eu não ia só porque estou velha. Não. Foi uma noite memorável, que eu vi muitas coisas entre colegas e entre a convivência lá da escola de samba. Ter 80 anos e querer botar umas rosinhas aqui no cabelo, não sei, nada disso. Eu descobri que estava assim, que eu estava idosa na doença. E aí o que eu fiz? Eu parei, foi um momento muito difícil a pandemia para mim. Seu Baldinho, como é que o senhor vê a velhice? A gente é bem claro. Quando é muito importante que a gente, mesmo com a inteligência, com a sabedoria que a Vossa Excelência tem, é muito importante a gente ver as palavras dessa pessoa que é como que se diz, que foi um dos fundadores do Salgueiro, que já teve em vários exemplos, principalmente do lado da igreja, né, isso aí. Então, essas palavras que a Vossa Excelência está dando, é muito importante que as pessoas escutem, porque se pelo menos acompanhar pelo menos a metade, já sabe que vai no caminho certo. O senhor faz tudo, chega, anda, se comunica, trabalha, é muito ativo. Anda na cidade, anda a pé, veio com um bode aqui mostrando que você é o seu companheiro fiel. Você se sente velho? Ou o senhor se sente novão? Veja bem, eu posso me deitar 3 horas da manhã, agora 5 horas eu estou de pé. Que é o costume desde pequeno, que meu pai acordava essa hora para ir tanger passarinho na roça, ou ir pastorar uma criação, ou levar num canto, qualquer coisa. Então, é aquela história. Eu saí da roça, mas ela não saiu de mim. Muito bem. Os sítios, dona Creuza, como eu tenho várias propriedades, quase que está abandonado, porque é aquela história, a renda é pouca e não dá para sobreviver. Mas como eu gosto da roça, eu tenho uns pedacinhos aqui nesse baixio, que não é meu, eu arrendo. Agora todo dia, 5 horas da manhã eu desço, aí só arrancando um pé de mato, fechando um buraco, olhando uma criação. Estou agora fazendo uma broquinha, já queimei, porque se Deus quiser, na hora que bater a chuva, ninguém acredita. Eu aqui dentro, aqui na cidade, ali na Amazônia, ali, que fica ali, da Bananeira para cá ali, depois de uma ponte ali. Eu arrendei um terreno ali do falecido Dinamérico, do filho dele. Eu estou, como o senhor perguntou, vou explicar, eu estou com uma broquinha lá, que na hora que choveu, eu tenho terra aqui dentro da rua para plantar 2 sacos de milho. E se Deus quiser, eu planto. A força está pouca, mas eu não me sinto ainda assim, mais uma, que eu tenho que ir lá embaixo, não. Eu vou a pé e venho e não tenho preguiça, estou no meio dos meninos, estou dizendo como é, porque é como diz a história, eu não posso mais fazer, mas sei ensinar, porque foi uma coisa que eu aprendi a fazer. Então, para isso aí, é uma grande satisfação que eu tenho. Aí diz assim, você não ganha nada. Eu digo, ganho muito, porque eu da minha idade, que nasceu e criou no sítio e veio para a cidade, o que não morreu está entrevado. E eu com 81 anos, pode agora mesmo, esses dias aí, eu fui lá, não sei lá, e não achei nem nada, dá 18 quilômetros. Oxente, eu meti os pés, 5 horas, 8 horas eu estava aqui na cidade, e ainda hoje faço isso mesmo. A pé? A pé. Quer dizer que
Boa saúde tem relação com acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo, Justo. caminhar, todo dia. participar, se engajar. Porque... Eu queria dizer uma observação, licença. Sim, senhora. Quando uma pessoa vem me dizer que vai se aposentar, eu digo, que bom, maravilha, parabéns, cumpriu seu dever, mas já tem um projeto para aposentadoria. A gente não vai se aposentar para se deitar numa rede e botar o pé para cima, não, porque eu vejo todos os que saem assim, morrem logo. Eu me aposentei, saí da escola, entrei na prefeitura, da prefeitura eu fui para o Mancoruja, no Recife, com o Eduardo Campos. Do Mancoruja fui para Brasília, voltei, chegou a chikungunya que me pegou, aí eu fiz um livro. E agora estou fazendo um segundo livro, que é documentário sobre a história da educação em Salgueiro. Como o senhor disse, o senhor, no tempo que não tinha professor, eu fiz uma pesquisa em 1800 e tanto tinha professor aqui. Agora eu notei uma coisa interessante, é que quando nomeavam um professor que vinha do Recife para cá, num tempo que não tinha trem, não tinha ônibus, iam buscar de cavalo lá em Arco Verde, o professor. Ele chegava aqui e se espantava com isso. E logo depois ele entrava de licença e um pouco mais adiante ele pedia transferência ou demissão. Então precisa a gente ter atividade. Eu hoje já fiz minha ginástica. Eu vou aproveitar esse momento e já engatar em outra pergunta, porque a senhora falou, parabéns para quem se aposenta, é bom que tenham planos. Os senhores continuam fazendo planos? A senhora faz planos ainda? Quais são os seus planos? O livro, o que estou fazendo? O próximo livro. E o senhor, seu Baldinho, qual é o seu próximo plano? Olha, como ela acabou de dizer, a pessoa que se aposenta, ele se acomoda. Ele está achando que está fazendo o certo. É bom acomodar. Só que aí ele está danificando a saúde dele. Porque em tudo que a pessoa que tem costume de andar, de trabalhar, de suar, e se acomoda, quer dizer, a o morfina, corpo, como a gente diz, né? Acabei de refletir o que a senhora falou. Acabei de dizer, os que se acomodam, porque eu e a senhora na idade que a gente tem precisão, mas a gente está atrás, não é de ganhar mais nada, a gente está atrás de ganhar saúde, como justamente nós estamos ganhando. Eu tenho essa irmã velha, na idade da senhora, mas está lá no mato. Ela tem 5 casas aqui na Praça Eli. Eu sou em Moraí, mas ela mora lá no mato. Fez 100 anos lindos, não foi? Foi, lindos 100 anos. A senhora vê, pré-argentina, prima legítima do meu pai, que eu sou daquele pessoal, Santiago, Frazão, Zanja, todos meus parentes, morreu com 103, 105 anos. Porque era aqui, mas nunca se aquietou, que era professora como a senhora, ficava dali para lá. Quer dizer, o que eu acabei de dizer, os que se da minha idade, até mais novo, que se acomodou, o que não se entregou, morreu. Porque perde a fé, não acredita em Deus, não faz por si. E aí eu não vejo o povo fazendo caminhada. Poxa, não, eu vou caminhar, eu vou atrás das minhas coisas, porque aí estou dando um trabalho para alguém, estou olhando um criatóriozinho, estou vendo as coisas aqui, daquele... Você está assim com a cabeça meio descontrolada, quando você chega na roça, que vê aquela passagem, que vê aquelas pasagens, que vê os bichinhos brincando, aquilo ali já é uma grande memória na inteligência da pessoa. Aí qual é o seu plano agora, seu Baldinho? O Baldinho de hoje está planejando fazer o que mês que vem, ano que vem, 2024? Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, na população, que é o povo que está atrás da gente. Como eu entrei tarde na política, quer dizer, nunca é tarde para ser feliz. Então eu prefiro tocar o barco de novo. O senhor pretende então continuar na atuação? Continuar na política. Certo. Logo que já estou dentro de toda a vida, fui apaixonado pela política, então eu vou continuar novamente para ver. Pedir felicidade a Deus e a vontade do povo, né, dona Pedro? Faça uma política bem feita, eu não atinjo ninguém, eu jamais. Porque tem gente que chega assim, diz, não vote em mim, não vote em dona Pedro, não, que tá ganhando, ela já está ganhando, os votos estão sobrando. Isso não existe inimigo pequeno.
todo ele é grande. Tá aí, eu digo, ó, meu número tá aí, você tá vendo. Quem vai decidir é vocês. Estão vendo esse pouco tempo, o trabalho do vereador Baldinho dos Anjos. Achar que merece um voto, vocês vêm. E ao contrário, seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho preconceito, eu não ganhei, não sou político. Eu quero saber se a Vossa Excelência votou em mim, não. O importante é que eu tive a vitória e do jeito que eu abraço quem não votou, é a mesma coisa dos que não votou. Por quê? Quem não votou hoje pode votar amanhã. E eu quero fazer, se for para eu ganhar a política, perdendo a minha amizade com meus colegas de política, eu prefiro perder a política, não a amizade. Porque a política é 4 anos. E quem sabe se eu não maduro mais 10 anos daqui para frente, com a amizade todinha, não é verdade, Cidão? Então, seria as minhas propostas, né? A gente pediu a vocês para trazerem, eu mais uma vez, eu vou dizer que estou chamando de vocês porque fui autorizada, né? Falta de respeito, não. Cada um trouxe um objeto de importância pessoal. Eu já sei quais são os objetos, mas quem vai nos assistir não sabe ainda. Dona Creuza, seu objeto pessoal de valor e significado, qual é? Vocês estão me vendo? Eu não tenho nenhuma coisa cara aqui em mim. Só isso. Mostra Meu ali. anel de professora. Que eu já disse a vocês, se Deus quiser, o ano de novo, eu completo 70 anos de magistério. Esse anel tem uma história engraçada. Quando eu fui nomeada, eu fui trabalhar nos grossos. E nos grossos, naquele tempo, não tinha escola. Era um salão onde compravam algodão e que eles cediam esse salão para a gente trabalhar durante a semana. No fim de semana, lá vinha a feira, tomava conta do salão. Então, não havia ainda a estrada passando por dentro por fora de grossos, passava por dentro. E tinha uma cabana assim, que era a casinha da feira. Com uma sala de trabalho dessa natureza, presume-se que por pouco eu tinha condição de fazer atividades com esses meninos dessa sala. A maioria das coisas. E Delfonso foi meu aluno, meu primeiro aluno. Eu fazia fora. Ou lá naquela cabana, ou fazia um trabalho em roda. E um dia eu estava lá. Eu tinha 19 anos nesse tempo. Esse anel é dessa época? Esse anel é dessa época. Foi presente de um primo, ele já morreu. Esse anel era mais grosso, já magrinho, porque eu lavo o prato com ele, faço tudo com ele, por uma razão. Quando eu estudava, eu dizia, só bota um anel de professora se eu for uma professora bacana. Quando eu saí, eu não pensava que eu era essa professora bacana, então não botei o anel. Deixei lá em casa, guardado, enquanto eu ia para Grossos. Aí chegou um caminhoneiro, encostou o caminhão lá perto de onde a gente estava, fazendo uma brincadeira, um trabalho em roda. Ele parou, ficou olhando e nós continuamos nosso trabalho. A certa altura ele disse assim, quem é responsável da professora que deixa uma criançada dessa aqui na beira de uma estrada, sozinha? Eu fiquei sem fala. Uma menina, filha de Zé Ioiô, que talvez o senhor tenha conhecido. Não é dali dos Grossos, Sim. conheço mais que é o pai de Zé de Ioiô, e até parente do povo lá em casa. Por pai. Então, ela era mais alta do que eu, mais forte do que eu, parecia mais ser a professora do que eu. Então ela disse assim, oxente, meu senhor, Dona Creuza está aqui com a gente, trabalhando aqui junto com a gente. Ele disse, Dona Creuza, quem é Dona Creuza? Ele disse, sou eu sou a professora. Então eu estou aqui com eles, vigiando o trabalho, participando do trabalho. Aí ele disse, cadê o anel? Eu disse,
Não é o anel que faz a professora, não. Aí eu disse, mas a senhora devia usar. Porque a senhora é muito nova. E quem chega não pensa que a senhora é a professora. Ah, preciso que eles pensem. A verdade é que eu sou essa professora com os meninos. A senhora me desculpe, não sei o quê. Eu morava na casa de Antônio Pedro. Lá nos Grossos, Nos né? Grossos. Conheci. Quando eu cheguei em casa, disse, Demais. compadre Ele Antônio mora assim Pedro, do lado da vila, assim. hoje o homem me deu uma lição, eu usasse meu anel. Ele perguntou por que eu não usava meu anel, que eu não parecia professora. Aí o compadre Antônio Pedro disse, é verdade, dona Creuza, você devia usar seu anel, porque você é muito nova e anda viajando em caminhão, porque não tinha ônibus para fazer a linha. Eu ia muitas vezes nos carros, nas caçambas do DNR, para lá. É verdade, bote seu anel, porque a senhora pega o caminhão que a senhora não sabe de quem é. E seja como for esse anel, lembrei com certo respeito. Eu botei o anel no dedo e não tirei nunca mais. E ano que vem faz 70 anos que o anel tá aí. Se Deus quiser. Amém. Seu Baldinho, seu objeto de valor sobre o qual o senhor quer falar? Já está aqui de lado, porque foi o Eu acho que é a começo. primeira vez que um bode visita esta casa. Justamente, até falar no bode, teve uma cidade aqui no Ceará, não sei, que o bode foi o prefeito da cidade. A história saiu aí, não sei onde é que foi não. Então, como é a tradição, por sinal ainda estou com eles aqui, eu já possui muito, mas hoje é pouca. Eu possuí 700 cabeças aqui ao lado do Denal, né? Mas mesmo assim, com a dificuldade, eu já vendi muito. Mas uma hora que o velho morrer, os que ficar ainda vão ter um trabalho de correr atrás dos bodes, porque é a tradição. Agora, do outro lado, eu nunca esqueci, não é porque hoje o cabelo já está pouco, né? Mas nunca na minha vida, é duas coisas que eu nunca deixei de usar. Um chapéu de massa e um sapato. Não é desclassificando, porque cada um faz como quer. Agora eu sair lá de ganhar a rua com a sandália, ou ir para a roça, não. Eu, hoje, por conta da democracia, que hoje eu posso dizer que sou um político público, não é isso? Aí eu, sapatinho social, né? Mas eu tenho... Muito elegante, por sinal, tá? Parabéns pela escolha. Justamente, mas eu tenho lá em casa umas 3 ou 4 botas daquelas pesadas, grossas, que é para quando eu pisar no espinho de agaroba, que tem muito na roça, Ele não lhe se ferir. machucar. Que quando fala em calçada, a senhora lembra, Barbinho Vareda, né? O sapato, as percatas que eu usei muito dele, era pregado assim por fora, aqui, ó. O pai de Cassimiro. Sim. Não era colado assim, ele era pregado assim por fora, né? E as calças eu vesti muito, de tecido de algodão. Aí, minha avó, que era quem fiava tinha aqueles fusos, aquele engenho, aí quando tinturava o fio, aí fazia aquelas calças, mas era um peso, que quando a gente levava uma chuva era trabalho para a gente andar. Então essas coisas todas, é as coisas que vem nas paixões da gente, né? O bode tanto foi objeto de criação do senhor, como também de trabalho, né? De trabalho. O senhor contou um pedacinho dessa história do couro, quando o senhor chegou. Sim, pronto, sim, calma. Aí, em 58, o ano seco, aí foi quando veio a emergência, que hoje não existe, mas esse assunto do Denal, teve a máquina, ele foi feito no braço do povo. Feito em 58, em 59 ele sangrou. Eu morando ali do lado, que é pertinho, eu já matava bode, nós criava muito. A gente vendia os quartos, não, em 58 não vendia porco, tá certo, e o boi, mas o bode era os quartos. Então eu cansei de vender ali, matava, trazia para vender o pessoal que trabalha ali no Denal. E aí me dei bem, vi que era bom, e quando eu vim morar na cidade, assim, em 76, 78, por aí assim, eu digo, meu Deus, ler não sei.
Digo, trabalhar não tem como. Eu digo, peraí, aí eu digo, eu sei, aí quando inauguraram aquele mercado público, eu trabalhei 30 anos ali dentro matando bode. Aí o dinheiro pouco, como eu acabei de dizer. Mas o pai daqui, da dona Creuza, Deus que coloque ele, a alma dele em um bom lugar, Celestino, comprando couro, né? Aí naquele tempo o couro era valorizado, era couro de raposa. Tinha o costume, né, também? Justamente, aí o que é que eu fazia? Eu não tinha o dinheiro. Celestino, eu preciso de um dinheiro para eu ir para a feira do Parlameirinho e eu lhe pagar em cores. Não, macho velho, que ele me falava assim, né? Aí vamos dizer que hoje fosse 2.000 contos, né? 2.000 contos hoje, vamos dizer que eu conto 10 criação. Aí eu vamos dizer que o couro era 10 contos, quer dizer, para eu pagar 2.000 com couro de 10 contos, era quanto? Eu sou de humanas. 200 bodes, não era? 200 bode. couro. Mas isso eu falei, de um mês para o outro eu fazia. Aí quando terminava aquele, de novo, quer dizer, eu acho que eu trabalhei uns 3 ou 4 anos, nunca tive capital, sempre quando eu comprava na feira, pegando o dinheiro com o seu Celestino, como eu acabei de dizer, que Deus coloque a alma dele em um bom lugar, porque tinha um bom coração. Amém. E aí, dona Creuza, eu lembro das coisas que as pessoas fazem. Ah, a senhora não lembra, mas eu vou lhe dizer. Eu não sei o ano, já foi agora. Porque não é porque tenha preconceito, não quer, porque desde quando eu me entendi do primeiro título, que toda a vida eu acompanhei esse partido do Leão. Mas aquele ano que é Alvim foi visto com a senhora, não foi? Mas ele andou com a senhora. Era do grupo. Isso. Eu nunca voltei fora, mas aí o padre me deu um açude. E aí eu digo, mais uma aqui. Aí Alvim disse, fala com dona Creuza. A senhora não lembra disso não, mas eu lembro. Baldinho aqui só ele foi lá olhar o serviço. Como secretário, ele disse, Baldinho, aqui era bom que você cavasse o alicerce e preenchesse ele com cal. Eu digo, mas aí fica difícil. Ele disse, não é difícil nada. Fala com a senhora, nem lembra disso aí. A senhora me mandou deixar aqui no Denop 200 sacos de cal. Naquele tempo não existia cimento, é cal. E eu fiz o açude, por sinal ainda hoje ele estaria lá. E aí eu digo, pronto, eu nunca, digo, não é que eu sou do grupo, mas eu vou votar essa derradeira vez que a senhora pôde pedir, dona Creuza, por conta do que a senhora fez comigo. Então esse gente. Eu nem perguntei que o senhor votou. Pois é, a senhora nunca chegou assim para dizer, não, tá certo, mas aí eu fiz isso porque é como aquele ditado, uma mão se lava a outra. Então, esses são meus agradecimentos e não só como vereador, mas estou aqui em qualquer sentido, qualquer um de vocês, principalmente a Vossa Excelência, precisar de um benefício, de um favor, é só falar. Eu sei fazer as coisas, sei ir nos cantos, sei conversar, jamais eu não tenho preconceito, principalmente uma pessoa que só me ajudou, né, dona Creuza? Aí, a dona Graça que está ali de frente, quando eu ganhei a política, eu digo, vala-me Nossa Senhora, eu à toa, não sei de nada. Dona Graça, nós vamos dar trabalho a alguém aqui, o bote fez xixi. Eita, meu Deus, tem que trazer cadê a menina para trazer um pano limpar? Aí, ela disse, não, Baldinho, é isso aí, não é de menos. Que ela já tem o quê, 16 ou 18 anos na prefeitura, eu sei como funciona direitinho, você, sua assessora, e a gente vai trabalhar, eu vou lhe explicando. E hoje, sim, aí do outro lado eu digo, cadê a leitura que está curta? Aí ela disse, não, pronto, é a professora Ecta, né? Falei com ela, ainda hoje ela vem na nossa frente, quer dizer, eu agradeço muito a ela, porque me deu uma grande força, me ensinou as rubricazinhas que eu já faço ligeirinho. E aí a dona Graça toma de conta da papelada
E eu praticamente só assino e vejo como que é e dá tudo certo. Como também eu sou divorciado, eu não largo as mulheres, esses 14 filhos, ela pode falar, eu não largo, brigar, não sei o que, eu não largo. Mas quando elas vão largando, eu também não posso dizer nada, né? Criei eles tudo junto. Então, já vai fazer assim uns 30 anos, mais ou menos, que foi de 95 para cá, que a dona Expedita é quem toma conta da minha roupa, das minhas roupas, porque a gente quando está na roça, os trajes é um. Quando vem por meio da sociedade, da população, como justamente eu estou dentro, da política, eu vou para Brasília, vou para o Recife, vou para Campina Grande, como é que foi agora semana passada, em vários lugares, aí tem que andar assim, mais ou menos. Então, para isso também eu quero agradecer esses trabalhos que elas vêm fazendo comigo e vem dando tudo certo. E é só daqui para frente acreditar em Deus e fazer o que precisa, na verdade. Então, a gente agradece a presença de vocês, de Dona Creuza, de Baldinho. Muito obrigada por disponibilizarem amanhã de vocês para a gente. Não é só para a gente, é para muita gente, para muitos que virão ainda, inclusive, que vão ter acesso a esse material, né? Então, é um material histórico também. No momento em que vocês contam quem foram, quem são, o que planejam, também estão fazendo história, porque escreveram parte dela aqui em Salgueiro e em tantos outros lugares por onde andaram. Então a gente agradece imensamente, foi uma manhã muito agradável para mim, pelo menos, satisfeita demais, e agradecemos a gestão do patrimônio público da Câmara de Vereadores pela cessão do espaço, do nosso presidente da Câmara, que cedeu gentilmente a locação para as imagens serem coletadas. Meus parabéns para Vossa Excelência. Eu nunca pensei de entrar numa palestra como eu estou hoje. Quer dizer, meus parabéns, eu agradeço a senhora ter abrido esse espaço que eu nunca pensei que eu entrasse nele. Mas como abriu esse, vai aparecer mais solicitações e a gente vai para ela. Eu não posso ficar com esse mérito, porque esse mérito não é meu. Vamos agradecer então ao Lar de São Vicente, aqui representado por toda a equipe que atua no Lar de São Vicente, assistente social, nós temos 2 assistentes sociais, psicólogos. Esse mérito é dessa equipe maravilhosa, da gestão do Lar de São Vicente, que abriu as portas também para a equipe, e aí para os fomentadores, para aqueles que colocam dinheiro em projetos como esse. Nossos agradecimentos também, né? Instituições como Santander, etc. Nós precisamos dessas instituições, desse aporte, para que projetos como esse possam ser desempenhados. Então, muito obrigada, Jorge, Lucemário, toda a equipe vicentina, Anisté, Ivaneide, Jussara, Camila, quem não está aqui hoje, Enildo, que compõe essa equipe também. Esse mérito é da equipe, não é meu de jeito nenhum, não tenho nada disso, sou enxerida. Lembrei agora de uma fala de Dr. Assis, né? Que as meninas, as filhas dele sempre contam, que Dr. Assis sempre dizia: se eu no dia que morrer souber que vou morrer à tarde, de manhã eu vou estar atendendo.